Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves, professor Rubens, disciplina de Geografia. Vamos dar início a mais uma aula semanal. Para a aula de hoje, galera, eu havia sugerido na postagem da semana passada, da terça-feira passada no Positivo On, que vocês fizessem uma leitura do início do capítulo 5, Exploração dos Recursos Naturais na América e África. Só para relembrar a leitura sugerida pelo professor, e daqui para frente eu já começo a fazer alguns comentários sobre esse conteúdo e tirar as dúvidas de vocês. Eu sugeri inicialmente a leitura da página 26, distribuição dos principais recursos naturais, primeiro no continente americano, então nós temos um texto que fala sobre os principais recursos no continente americano, em algumas porções da América, quais são os principais recursos naturais existentes, qual a importância deles, E depois, lá na página 29, principais recursos no continente africano. Aqui nós temos alguns países, algumas regiões do continente africano com uma certa importância quanto à exploração de recursos naturais. Mesmo tanto na América quanto na África, esses recursos naturais têm uma importância econômica, mas, de certa forma, até gerou e ainda gera alguns conflitos sociais, alguns problemas. Ok? Então, isso é uma situação interessante que vocês deveriam ter observado. Não sei se vocês sempre fazem uma leitura atenta das postagens do professor no Positivo On. Sempre embaixo de alguns temas que eu peço para vocês fazerem a leitura, eu coloco algumas observações. Arthur Dias, desliga seu microfone, Arthur Dias. 8º B, por favor. Eu sempre coloco algumas observações. O que vocês devem prestar atenção na leitura? Quais são os temas que vocês devem ter bastante atenção dentro da leitura? Para vocês terem um olhar mais atento quanto à leitura e interpretação do texto. Mas como eu estou aqui para tirar dúvidas e para explicar, literalmente esse conteúdo, vamos iniciar então na página 25, algumas coisinhas que eu gostaria de comentar com vocês, galera. Exploração de recursos naturais. Bom, recursos naturais são todos os recursos extraídos na natureza, Podem ser recursos naturais vegetais, animais ou minerais. Então tem a ver com extrativismo, professor? Sim. Quando a gente fala explorar recursos naturais, não é você desenvolver atividades humanas como agricultura e pecuária que nos dá o retorno de alimentos ou de alguns outros objetos ou matérias-primas. Explorar recurso natural é você praticar nada mais, nada menos, 8º ano, do que o extrativismo. E dentro da divisão do extrativismo, vocês já aprenderam comigo no passado, que nós temos o extrativismo animal, mineral ou vegetal. No texto do capítulo 5, vocês perceberam que não há essa divisão de tipos de extrativismo. São colocados de uma maneira bem geral no texto. Mas vale a pena nós identificarmos, vocês saberem identificar o que é fruto de um extrativismo vegetal, o que é fruto, a matéria-prima que é fruto do extrativismo mineral, e a matéria-prima que é fruto do extrativismo animal. Tá bom, pessoal? Só para relembrar. Então, exploração de recursos naturais na América e na África é a exploração do extrativismo, é a prática do extrativismo no continente americano e africano. Na página 26, nós temos logo no início do texto, de distribuição dos principais recursos naturais, uma característica comum para a América e para a África. Ambos os continentes possuem uma grande riqueza de recursos naturais. São dois continentes que têm por característica a abundância de recursos naturais, tanto animal, mineral quanto vegetal. Principalmente mineral e vegetal, que são os principais tipos de extrativismo que são praticados aqui em algumas regiões da América e da África. Bom, iniciando aqui o texto dos principais recursos naturais no continente americano. O início desse texto, ele fala sobre a América do Norte, tá, pessoal? Sobre a importância
das explorações minerais na América do Norte. Rubens, quais são os principais recursos, né, ou as principais jazidas minerais na América do Norte? Perceba que eu não falo mais apenas em recurso natural. Eu falo de recurso natural do extrativismo mineral, ou recurso mineral, né? Ferro e manganês, tá? Ferro, minério de ferro e o minério de manganês são importantes recursos minerais explorados na América do Norte. Nós temos também gás natural, nós temos petróleo, ouro, carvão mineral, cobre, minério de ferro, né, níquel, urânio e zinco. Tá? Então, dentre os principais recursos naturais do grupo dos recursos minerais, dos minérios, né, vocês podem destacar na apostila uma grande diversidade, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Né? Gás natural, petróleo, ouro, carvão mineral, cobre, minério de ferro, níquel, urânio e zinco. São os principais recursos minerais explorados na América do Norte, que tem uma grande importância, né, na produção industrial, porque são matérias-primas, né, da indústria da mineração, né, tanto das mineradoras quanto das siderúrgicas e metalúrgicas. Página 26. Isso aí, Davi. As indústrias da mineração extraem esses recursos minerais em estado bruto, as siderúrgicas transformam muitos desses recursos minerais em ligas metálicas, né, aço, ferro, enfim, vários tipos de metais, e muitas vezes as metalúrgicas, as automobilísticas e várias outras indústrias transformam, né, essa matéria-prima bruta que foi transformada em ligas metálicas em produtos, né, para o nosso consumo. Então, na América do Norte, abundância de diversificadas jazidas minerais, né, citadas aqui logo no primeiro parágrafo. Nós também temos aqui no último parágrafo da página 26, né, um texto que fala sobre os recursos florestais, tá, pessoal? Principalmente no Canadá. O Canadá é um país da América do Norte que tem por característica um forte extrativismo vegetal, isto é, uma grande extração de recursos florestais. Ah, Rubens, então quer dizer que o Canadá desmata muito. Diferentemente do Brasil, que é um país, né, que ainda muito se desmata seus biomas originais, no Canadá, pessoal, os recursos florestais, né, o extrativismo vegetal é feito principalmente... não é que não haja desmatamento de vegetação nativa, desmatamento irregular no Canadá, existe, mas a principal atividade de exploração de recurso vegetal, de extração de madeira no Canadá, pessoal, ela é feita a partir do manejo florestal. O que é isso? A exploração de recursos florestais, certo? Dentro da lei. Você retira a vegetação e refloresta, né, de acordo com o que a lei ambiental do país assim o obriga. Tá bom? Então, o principal recurso florestal do Canadá é uma vegetação nativa, né, que é a floresta de coníferas, né, também chamada de taiga ou floresta boreal, que são aquelas árvores, né, de pinheiros, né, típicas de clima frio, né, que é o que predomina no Canadá, mas isso tudo é feito com manejo florestal, de maneira organizada e dentro da lei, tá, pessoal? Não é um desmatamento ilegal, né? Uma outra coisa que eu queria destacar para vocês, saindo da América do Norte, um pouco dos Estados Unidos e Canadá, na página 27, o texto também chama a atenção da América Central, né? A América Central composta por países aí caribenhos, né? As ilhas do Caribe e os países da América Central continental, né? Que possuem muitas florestas equatoriais e tropicais, né? Devido a climas quentes e chuvosos. Porém, nós temos um problema na América Central, né? Que é o desmatamento. Né? Muitos países da América Central, infelizmente, extraem seus recursos naturais, né? Da categoria de recursos florestais, oriundos de desmatamento ilegal, beleza? Existem sim países que fazem o reflorestamento, que fazem o manejo florestal, mas também existe problemas de desmatamento ilegal na América Central. Um exemplo de país, né, que é o país que mais preserva sua vegetação nativa no mundo, é a Costa Rica, né, que fica na América Central. É o país com os maiores índices de preservação de floresta equatorial e tropical no mundo. Beleza? Então, na América Central, nós não temos muita produção mineral,
não é uma porção da América muito rica em recurso mineral, mas em recurso florestal, né? Silvicultura, né? Cultivo de eucaliptos, agricultura, né? Turismos, também são atividades que se destacam na América Central, mas dentro de recursos naturais, extração de vegetação, por parte legalizada e por parte também desmatamento ilegal. Infelizmente, isso também acontece, né? Em qualquer lugar do mundo. Em algumas partes, um desmatamento ilegal maior, outros menor. Ainda na página 27, entrando em América do Sul, tá, pessoal? Não tem essa divisão aqui escrito América do Sul na apostila, fala de América do Norte na página 26, no início da 27, fala lá em cima de América Central, e aqui no parágrafo que fala de América, de região andina, né, quando fala região andina, vocês podem puxar uma setinha e escrever América do Sul, né, porque não foi feita essa subdivisão na apostila, eu queria que vocês destacassem na apostila, né, em região andina, puxassem uma setinha e escrevessem América do Sul, aqui na página 27, né, que é uma forma de nós separarmos aí, né, principais características, recursos minerais e florestais na América do Norte, recursos florestais na América Central, principalmente exploração de madeira, e também na América do Sul. Só que dentro da região andina, eu não vou destacar tanto a exploração vegetal, tá? O extrativismo vegetal. A América Andina, pessoal, né, que é a região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, ela tem uma característica, tá, de uma forte exploração de recursos minerais, tem uma forte vocação, né, da exploração de minérios e jazidas minerais. Dentro de América do Sul, a gente vai falar de região andina, e depois, lá no final da página 28, Brasil e Argentina. Beleza? América do Sul são os países da Cordilheira dos Andes, Brasil e Argentina, que eu vou terminar depois com vocês em América. Em relação à região andina, são países ricos em jazidas minerais, na exploração de minérios. Tá? Por quê, professor? Devido às suas características geológicas, devido às estruturas geológicas, né, desses países da região dos Andes serem favoráveis à formação de jazidas minerais, tá? Cobre, prata, zinco, minério de ferro e vários outros. Rubens, quais são os países andinos, né, que se destacam nessa produção mineral que o texto fala? Quero que vocês também grifem na apostila. Ó. Equador, Chile, Peru, Bolívia. Tá? Equador, Chile, Peru e Bolívia. São os 4 países de todos que compõem a Cordilheira dos Andes, né, que tem territórios cortados pela Cordilheira dos Andes. Equador, Chile, Peru e Bolívia são os 4 países que se destacam na exploração de recursos minerais, na exploração de minérios, né, porque essa região é muito rica em minérios. Então, e tudo isso vocês conseguiram destacar na página 27, começando pelo Chile. Tá? O primeiro país aqui que a página 27 destaca é o Chile. Pessoal, o Chile é o maior produtor e exportador de cobre do planeta. Né? Cobre é um tipo de minério extremamente importante, tá? Principalmente na indústria eletrônica, indústria de componentes elétricos. Né? O cobre é um condutor de energia, né? Os chamados fios de cobre são utilizados para diversos fins na fabricação, né, de placas, de circuitos eletrônicos, baterias, etc, etc, etc. Tá? Então o Chile se destaca na América do Sul, na região dos Andes, né, na região andina da América do Sul, como um grande produtor e exportador de cobre. Inclusive, na própria página 27, tem um textinho muito interessante, que é o texto Conexões, que fala sobre uma guerra, que foi a Guerra do Pacífico, que envolveu aí a disputa, né, de regiões importantes na exploração mineral, né, que envolveu o Chile e outros países, que teve consequências muito ruins, né, principalmente para os vizinhos bolivianos. O que acontece? Pessoal, o Chile é uma região, um país muito rico, né, na produção de cobre, certo? Na região ali do deserto do Atacama, né, na divisa, na fronteira, né, entre Chile e Peru, nós temos importantes regiões de exploração de cobre. Então essa região era alvo de disputa entre Chile, Peru e Bolívia.
tá? Então, esses três países entraram em guerra, né, lá no final do século XIX, que foi a chamada Guerra do Pacífico, que na apostila está citando até o ano, que ocorreu entre 1879 e 1883. O que aconteceu na Guerra do Pacífico? Disputa territorial, principalmente pelo fato dessa região fronteiriça entre Chile, Peru e Bolívia ser uma região muito rica em recursos minerais, principalmente cobre. O Chile lutou contra Bolívia e Peru, que formaram uma aliança, tá? Mas tanto o Peru quanto a Bolívia perderam territórios para o Chile. Tá? Então, se vocês prestarem atenção nesse mapa aqui, ó, a fronteira antes da Guerra do Pacífico era essa linha vermelha aqui do Chile. Tá? Depois da Guerra do Pacífico, a fronteira atual, o Chile incorporou uma boa parte do território, né, que pertencia ao Peru, né, jogando a fronteira lá mais ao norte, né, bem no alto do mapa aqui. Só que a consequência da Guerra do Pacífico não foi tão ruim para o Peru, mesmo o Peru perdendo território. A consequência mais negativa foi para a Bolívia, que a Bolívia tinha uma saída para o mar, nessa região aqui de Antofagasta, que hoje é uma cidade chilena, mas que pertencia antes da Guerra do Pacífico ao território boliviano. Então, a Guerra do Pacífico foi uma guerra por disputas, né, de regiões ricas em minérios. O Chile aumentou seu território, né, em terras que pertenciam à Bolívia e ao Peru, e a Bolívia perde saída para o mar, fica sem saída para o mar após a Guerra do Pacífico, né, entre 79, 1879 e 1883. É uma observação, um texto interessante, né, porque quando a gente fala do Chile, né, com uma grande importância exploração de cobre, parte desses territórios que hoje são do Chile já pertenceram à Bolívia e ao Peru, e que o Chile conquistou a partir de uma guerra. Tá bom? Página 28, pessoal. O texto também destaca a Bolívia, tá, pessoal? A Bolívia é um país subdesenvolvido, é um país pobre, tá? Da América do Sul, da região dos Andes, mas que tem alguns recursos minerais importantes. Só que isso não gera riqueza para o país, porque são explorados, né, matéria-prima bruta e vendidos, né, a baixos preços no mercado internacional. Júlio, na videoaula o professor falou que o Chile era contra Peru, Bolívia e Equador. Exatamente, Júlio. Só que na apostila não falou Equador, porque o Equador não teve, né, territórios perdidos aí para o Chile. Então a apostila ele fez mais referência a Bolívia e Peru porque perderam territórios para os chilenos. Beleza? O Equador até entrou em apoio ao Peru e à Bolívia, mas como ele não teve perdas territoriais, o texto ele trabalhou mais sobre as perdas territoriais do Peru e da Bolívia, principalmente porque a Bolívia ficou sem saída para o mar. Exatamente. Exatamente, Caio. Em relação à disputa de território, o Equador não teve perdas. Beleza, Júlia? Obrigado, Caio. Então, pessoal, na página 28, né, o texto destaca a Bolívia, né, um país com grande exportação de minérios, tá, que é a principal atividade econômica do país, né, além da agricultura, a exploração mineral é uma importante atividade econômica para a Bolívia, e no próprio texto nós temos destacando, né, como destaque alguns desses recursos minerais. Prata, tá? A exploração de prata na Bolívia. Nós temos também a exploração do sal, tá? Prata e sal são aí as principais jazidas minerais, né, no território boliviano. Além da prata e do sal, tem estanho e gás natural, tá, pessoal? O estanho também é um recurso mineral muito explorado na Bolívia, e desses recursos minerais nós temos no grupo dos combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e gás, a Bolívia também se destacando na produção de gás natural, né, que é o gás derivado do petróleo, tá, pessoal? Então, destacando aí para a economia boliviana, né, os principais recursos naturais, exploração de prata, exploração de sal, exploração de estanho e também de gás natural. Tanto é que o Brasil, né, compra bastante gás natural da Bolívia, né, e também estanho.
que no Brasil nós não temos tantas jazidas de estanho. Pessoal, o que é o gás natural? É o gás utilizado, né, nos botijões das nossas casas e também para movimentar alguns veículos, tá? Pessoal, o Brasil não produz todo o gás natural que ele precisa? Não. O Brasil produz 70% do gás natural que ele precisa. 30% ele compra da Bolívia, né, que vem pelo gasoduto Brasil-Bolívia, que é um gasoduto que corta aí o território boliviano, entrando no Brasil pelo centro-oeste, chegando até São Paulo, com uma ramificação até Porto Alegre. Então, na Bolívia, prata, estanho, sal e gás natural. Tá bom? Aqui nós temos até uma foto, né, de trabalhadores em Minas de Prata, né, de Potosí, uma importante cidade boliviana que explora prata. Ah, professor, prata é caro. Mas como esses recursos naturais são vendidos em estado bruto para outros países, não são industrializados, eles não geram tanta riqueza para esses países que o exploram. Principalmente a Bolívia, né, que não industrializa, não beneficia esses recursos, então ganha muito pouco na venda. Tá? Equador e Venezuela, pessoal, aqui no texto, nós temos como destaque a produção de petróleo, tá, pessoal? As reservas venezuelanas são muito grandes, né? Apesar dessa crise econômica na Venezuela, ela é um importante produtor de petróleo. Só que com a queda atual do petróleo no mercado internacional, né, devido a esse baixo consumo também resultado da pandemia, né, isso agrava um pouco mais a crise econômica na Venezuela, além da questão política, né, do Nicolás Maduro, tal, né, que eu já trabalhei, né, com as turmas do ano passado e ainda vou trabalhar com vocês. Até já comentei um pouco, né, sobre a questão das migrações, né, os impactos da economia venezuelana. O Equador, tá, pessoal, também é um importante produtor de petróleo. Então, Equador e Venezuela, basicamente, são duas economias da América do Sul andina, muito dependentes da exploração do petróleo. Colômbia e Peru, eles produzem alguns recursos naturais, certo? Mas não tanto minerais. Colômbia e Peru têm pouca exploração mineral, né? Eles têm mais recursos naturais da ordem dos vegetais, né? Do extrativismo vegetal. Por exemplo, a Colômbia, né, tem uma grande extensão do seu território coberta também pela floresta amazônica, né, um país aí que faz fronteira com o Brasil, principalmente pelo estado do Amazonas, a Colômbia e o Peru, né? A Colômbia produz bastante café, né? O cultivo do café é muito importante na Colômbia, tá? E o Peru, ele se destaca principalmente pelo extrativismo animal, né? Pesca, produção de pescado. Então veja que interessante. Voltando aqui, Chile, extrativismo mineral de cobre, né? Bolívia, extrativismo mineral de prata, estanho, sal, gás. Equador e Venezuela, extrativismo mineral do petróleo. Colômbia e Peru, nós temos um ponto fora da curva. Colômbia, extrativismo vegetal, né? Recursos florestais amazônicos, legais ou muitas vezes ilegais, infelizmente, e o café. Né? E o Peru é um dos principais produtores de pescados do mundo. Matheus, vice-reino de Nova Granada, Venezuela, conteúdo de história, tá? Estou dando aula de geografia, Matheus. Isso é um assunto que você vai tratar com o professor Alexandre. Tá bom, Matheus? Depois você pergunta, trata desse assunto com o professor Alexandre. Eu estou falando de recursos naturais, né, de características econômicas de exploração de recursos naturais na América. Disciplina de geografia. Tá bom? O Peru, então, galera, extrativismo animal, tá? Que é caça e a pesca. Caça proibida em muitos países, né, de animais silvestres. No caso do Peru, a pesca, né? É um país que se destaca pela exploração pesqueira. E para finalizar aqui na página 28, né, saindo da América do Sul andina, né, e já entrando em outros países da América do Sul, Brasil e Argentina, tá? Que são os dois países da América do Sul aí mais extensos. Matheus, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Matheus, Brasil e Colômbia são os dois maiores. Se eu não me engano, a Colômbia superou o Brasil no ano passado. Eu tenho até que confirmar essa informação. Depois você podia até pesquisar isso para mim na internet e na próxima aula você trazer para a gente, tá? Ou pesquisa aí no seu celular mesmo, rapidinho agora, não tem problema não. Se eu não me engano, a Colômbia havia superado o Brasil.
tá? Não sei se em quantidade, mas a qualidade do café colombiano ele é reconhecida no mundo todo. Lógico, o Brasil produz milhões e milhões de toneladas de café, cafés especiais, mas a Colômbia ela tem crescido muito nos últimos anos, ô Matheus, na produção cafeeira, tá? É um ponto até para fazer uma pesquisa para a gente ter acesso a essa informação, porque, se eu não me engano, a Colômbia eu acho que ultrapassou, tá? Eu estava vendo alguma reportagem que falava sobre isso, tem que confirmar essa informação para você, tá, Matheus? Brasil e Argentina, pessoal. O Brasil é o país da América do Sul, né, com o maior número de jazidas minerais diversificadíssimas, tá? O Brasil é um país que também produz muito pescado, extrativismo animal e extrativismo vegetal, né, de maneira nativa ou reflorestamento, o Brasil também se destaca. Né? O Brasil é um país que explora muitos recursos naturais no campo dos combustíveis fósseis. É o Brasil, né, Matheus? O maior produtor e exportador de café verde é o Brasil. Beleza. Obrigado, Matheus. Valeu. Então, ainda é o Brasil. Também devido ao seu território, na extensão territorial muito grande. Então, pessoal, quando a gente fala de Brasil, exploração de recurso natural no Brasil é muito diversificada, desde os recursos florestais, minerais e animais, como o caso da pesca. Infelizmente, acontecem algumas dessas explorações extrativistas ilegais, né, mas nem todas elas são. E na Argentina, né, a apostila destaca chumbo, estanho e zinco, né, como principais recursos minerais. É lógico que o Brasil tem uma produção muito mais diversificada na exploração, tanto de recursos minerais, combustíveis fósseis, recursos florestais e extrativismo animal, no caso da pesca, devido à extensão do seu litoral, à extensão do seu território, né? Não tem nem comparação. Beleza? Galera, para a gente finalizar, principais recursos do continente africano, né? Páginas 29, 30 e 31. O que eu gostaria de destacar com vocês, saindo agora de América e entrando em África? Países do norte da África, se destacando com jazidas petrolíferas, tá? Países que produzem bastante petróleo, tá? Argélia, Líbia, né? Sudão, são países aí do Saara, né? Da África saariana para o norte da África, que tem uma importante produção aí de petróleo. Beleza? Existem também outros produtores de petróleo importantes na África, além da região do norte da África, né? Que na África Ocidental e Central, como Angola, Nigéria, Namíbia e Cana, né? Petróleo, urânio. Então, quando a gente fala recursos no continente africano, vamos trabalhar os recursos minerais, né? Com países do norte da África explorando petróleo e países da África Ocidental e Central, né, explorando, além alguns deles, o petróleo, também grandes reservas minerais, como urânio, né, minério de ferro, níquel e vários outros. Então, países do norte da África, África Central e África Ocidental, englobam aí o grupo de países com grande importância na exploração de recursos minerais. Ok, pessoal? Na página 30, nós temos um texto que fala agora sobre países da África subsaariana, né, desde a África Central até o sul do continente africano, destacando, né, o texto a África do Sul, né, que é o país mais meridional, mais ao sul do continente africano. Quais são as principais, né, reservas naturais, né, da África do Sul, lá no sul do continente, no extremo sul do continente africano? Ouro, carvão mineral, pratas, diamantes, pedras preciosas, além da África do Sul, né, que é todo o continente africano abaixo do deserto do Saara. Vamos lá. A África se divide em duas grandes regionalizações. Norte da África, né, que é a África mediterrânea e do deserto do Saara, e tudo abaixo do deserto do Saara, que é a África Central, Oriental e África Meridional. É tudo África subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Daqui a pouquinho eu vou te responder, Matheus. Então, da África subsaariana, destaque para a África do Sul, né? Ouro, carvão mineral, prata, diamantes, pedras preciosas. Botsuana, Lesoto e Namíbia, tá? Também com exploração de muitas pedras preciosas, recursos minerais, né? E
República Democrática do Congo e Serra Leoa, que foram países que exploraram muito diamante, ouro, né, que até se envolveram em guerras civis devido a essa exploração. Na República Democrática do Congo, o texto chama a atenção da floresta do Congo, né, que é a segunda floresta equatorial e tropical do mundo, né, que é superada apenas pela floresta amazônica. Então, o Congo é um país que tem um recurso florestal, né, de florestas nativas muito grande, certo? Existe um problema muito sério em todo o continente africano, né, de impactos ambientais relativos a essa exploração de minérios e também da retirada de florestas, né, que é um grande desmatamento aí citado na página 31, tá? Que é uma drástica redução, né, das áreas florestais no continente africano. O Matheus pergunta se a África continua produzindo cana-de-açúcar como nos períodos coloniais. Não tanto, tá, Matheus? Não tanto. Tá? Antigas regiões produtoras de cana-de-açúcar que já foram desmatadas, hoje também são áreas de garimpos, né, de exploração de jazidas minerais. Tá? Não vejo a cana-de-açúcar como um produto ainda tão explorado na África, muito mais na América do Sul, no caso do Brasil. Né? Ok, Matheus? Então, nós temos aqui no continente africano, no norte da África, exploração de petróleo e alguns recursos minerais, né? E na África subsaariana, né, que é todo o continente africano abaixo do deserto do Saara, exploração tanto de recursos minerais, principalmente de pedras preciosas em alguns países, e também exploração de vegetação de floresta, muitas vezes ocasionando desmatamento ilegal. Alguns alunos podem perguntar, Rubens, mas na África subsaariana, né, esses países não deveriam ser países ricos, porque explora ouro, explora diamante, pedras preciosas, como a África do Sul, Namíbia, Botsuana, né, que exploram muitos diamantes. Não, porque esses diamantes são vendidos em estado bruto, muitas vezes para empresas e comerciantes de outros países, né, e quem explora acaba não recebendo um valor de mercado tão grande, né? É óbvio que essas pedras preciosas, após serem lapidadas na Europa, na Ásia, na América do Norte, nos Estados Unidos, elas ganham muito mais valor. Né? Então, o continente africano, no que diz respeito a recursos naturais, né, também tem uma grande diversificação. Dependendo da região da África, temos muito petróleo, temos muitos recursos minerais, né, metálicos e também pedras preciosas. Ok, pessoal? Então, da última postagem na terça-feira, eu gostaria de chamar a atenção desses conteúdos do capítulo, né, recursos naturais na América e na África. Na próxima aula, não digo amanhã, tá? Mas para a semana que vem, sem ser amanhã, na próxima terça-feira, eu continuo na apostila com vocês. Territórios nacionais e interesses econômicos internacionais, né, desafios do desenvolvimento da América e África. Pessoal, por que só na semana que vem? A postagem de amanhã, no Positivo On, alguns até já viram, será sobre o estudo dirigido. Eu passei um estudo dirigido lá na parte de atividades para vocês. Postei desde a semana passada. Alguns já viram, alguns já fizeram, né? E coloquei para que esse estudo dirigido fosse entregue no dia 10, quarta-feira dessa semana, né? Com retorno lá no Positivo On. Vocês podem fazer por Word, respondam as questões, né? E anexem lá naquele tópico dessas atividades do Positivo On. Então, o que nós vamos fazer? Amanhã, Júlia, eu ainda não abri, depois eu vou abrir para conferir, tá? Que hoje é meu dia de trabalho aqui no Castro. Então, o que acontece, pessoal? Quem já fez, beleza, eu só vou conferir, né? Depois, se precisar reenviar, eu mando a mensagem lá no Positivo On. Mas o que eu mais quero de vocês é o seguinte: essa semana eu não vou, amanhã, a postagem do Positivo On de amanhã não vai ser da apostila, tá? As aulas que vocês fariam, leitura, interpretação de texto, atividades na apostila, as aulas dessa semana, né, que seriam na teoria hoje, na prática, né, hoje e amanhã, né, que é geografia, segunda e terça, as 3 aulas que nós teríamos essa semana, eu vou deixá-las destinadas somente à atividade do estudo dirigido, tá, pessoal? Então, amanhã, a postagem do Positivo On vai ser o quê? As aulas da semana com a orientação de vocês para seguirem até o campo atividades e realizarem o estudo dirigido. A tia Fernanda falou o seguinte: dúvidas sobre como fazer a devolutiva, podem chamar a Fernanda, né, da informática no privado,
tá, do ON, que ela orienta. É importante ter o Word instalado no computador. Pessoal, a devolutiva dessa atividade que eu postei do estudo dirigido lá do Positivo ON, vocês vão digitar no Word e anexar nesse tópico que eu abri lá do Positivo ON, tá, de estudo dirigido para o 8º ano. Se vocês tiverem alguma dúvida, chama a tia Fernanda no privado da informática que ela explica a vocês, tá bom? E essa atividade não é desse capítulo, é lá do capítulo 4 que nós encerramos na última aula. Então, novamente, reforçando, a gente começou o capítulo 5, né? Falamos de recursos naturais, agora a gente vai dar uma paradinha na apostila essa semana, tá? Alguns alunos já fizeram, ótimo, quem já fez, maravilha, né? Quem ainda não fez, utilize as aulas, né, que seriam de hoje, segunda e terça, né, se nós estivéssemos em sala de aula, o tempo dessas aulas, as 3 aulas dessa semana, para fazer o estudo dirigido lá no Positivo ON. Amanhã eu vou postar no Positivo ON reforçando essas informações. Tá bom, Davi? Vou fazer hoje. Isso aí. Façam, anexem, né, que é uma atividade importante do conteúdo da aula passada. São questões discursivas que vocês devem responder no Word e anexar no tópico. Tá bom? Devolutiva no Positivo ON para o professor. Tranquilo, né, Arthur? São questões de interpretação, conteúdo que nós estudamos. Não é nada tão difícil. Nada que vocês não consigam fazer. Tá bom? Então, acompanhe a postagem de amanhã, que eu vou novamente reforçar o estudo dirigido do Positivo ON. Semana que vem a gente volta na apostila. Beijo do coração, meus amores. Obrigado pela participação. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Olhem o Positivo ON amanhã, que eu vou reforçar o estudo dirigido, né? E acompanhem as nossas postagens. Valeu, João. Valeu, Cristiano. Valeu, pessoal. Maria. Beijão no coração de vocês. Tchau, tchau.